E hoje nós trouxemos alguém muito especial para apresentar a vocês. Essa daqui é a tia Gabi. Seja bem-vinda, tia Gabi. E ela veio para ficar. E o que a gente vai aprender no último de hoje, tia Gabi? Hoje a gente vai falar sobre super-heróis. Gente, super-heróis! Não percam, hein? Fiquem até o final conosco. Mas antes de começar, o que a gente tem que fazer, tia Gabi? Orar. Então vamos orar. 1, 2, 3. Boa tarde, a paz, crianças. Tudo bem? Você tá bem? Beijo! Deus abençoe grandemente. Que privilégio podemos estar aqui mais essa tarde para louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Que Deus esteja entrando no seu lar, que a presença do Senhor esteja guardando o seu coração, porque nessa tarde, no cultinho, nós vamos falar de fé. Você tem fé? Você tem fé? Tem fé? Então dá um joia, fala, tenho fé. Tenho fé. Glória a Deus, que Deus abençoe grandemente. Vamos orar para entregar esse culto ao Senhor e agradecer pela bondade dele com cada um de nós, que ele continue nos fortalecendo, nos guardando, nos abençoando. Vamos orar? Então vamos orar. Papai do céu, obrigado por mais essa tarde, por esse dia de vida, obrigado por esse culto que nós entregamos ao Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a cada lar, a cada criança que nos assiste. Deus, fortaleça-os, que nós possamos ter fé, como nós vamos falar dos heróis da fé. Que o nosso coração aumente cada dia mais a fé no Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela vida, obrigado pela família, obrigado pelo alimento que o Senhor já nos deu nesse dia, obrigado pela tua presença e agora obrigado por esse culto que nós queremos entregar ao Senhor. Fala conosco, Pai, através das mensagens, através da oração, através dos louvores, porque o Senhor é maravilhoso. E queremos aprender um pouquinho mais nessa tarde com o Senhor sobre fé, os heróis da fé. Muito obrigado, Deus, por tudo. Colocamos nas tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe, crianças. Vamos para o culto maravilhoso. Beijo. Beijo novo. Deus abençoe. Oi, crianças. Tudo bem com vocês? Bom, uma perguntinha. Vocês sabem o que é fé? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Hoje no cultinho nós vamos aprender um pouquinho sobre fé. Então fique atento, fique ligado e vem com a gente, viu? Tchau! Oi! Eu sou a tia Duda. Sou a tia Jaque. Eu sou a tia Mete. E chegou a hora do louvor! Então arrasta o sofá. Tira a preguiça de lado E vem louvar com a gente! Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito
o meu super-herói favorito é Jesus Cristo. Jesus Cristo? É, gente, ué, vocês não conhecem Jesus? Eu conheço, mas só que ele é salvador, não super-herói. Não, Jesus é o nosso maior super-herói. E ele é de verdade, não é igual esse super-herói de vocês aí, que é de brincadeirinha. Jesus tem superpoderes mesmo. Qual o superpoder que ele tem? Quais são? De salvar toda a humanidade. Ah, entendi. E além de Jesus, tem um montão de super-heróis. Tá tudo escrito na Bíblia. A Bíblia? É. Vocês não conhecem a Galeria da Fé? Não. Não. Ah, não acredito nisso. Vocês nunca viram? Não. Ah, então a gente vai precisar contar essa história para todo mundo. Beleza. Então vamos começar lendo aonde está escrito sobre a Galeria dos Heróis da Fé. Pode ser? Pode ser. Então vamos chamar a tia Rose para ler Hebreus capítulo 11. Tia Rose! Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós estamos falando de um assunto maravilhoso, um assunto muito importante sobre fé. E a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela nos traz grandes ensinamentos sobre os heróis da fé. Você sabe que é importante ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia Sagrada tem um livro lá no Novo Testamento que nos ensina sobre fé, falando de todos os heróis da fé. Vamos ver com a tia Rose? Sabe por que é importante ter fé? A fé ela é importante porque com ela você pode receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Com fé, a sua oração tem resposta. Com fé, você consegue lidar com várias situações e problemas difíceis que podem vir na sua vida. Com fé, você vence o pecado e tudo aquilo que não agrada a Deus. Com fé, você vence a tentação. Confiar em Deus é muito importante. Com fé, é possível fazer o impossível, porque Deus pode todas as coisas. Agora, eu quero que você acompanhe comigo Hebreus, capítulo 11. Eu vou te dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia e nós vamos ver versículo por versículo. Vamos lá, crianças? Em Hebreus, capítulo 11, olha só o que diz o versículo 1 e 2. O fato essencial da existência é que nós tenhamos fé. A fé é um alicerce sólido, ela sustenta qualquer coisa, sabe? É pela fé que nós lidamos com o que nós não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu, ou seja, que mostrou a diferença dos antepassados, dos homens da Bíblia. Eles se sobressaíram, eles apareceram mais que as outras pessoas por causa de sua fé em Deus. E olha o versículo 3, diz assim, ó: pela fé vemos o mundo sendo trazido à existência, pela palavra de Deus. É por fé que nós acreditamos que tudo que existe foi criado pela palavra de Deus. É por meio da fé, nós não vemos, mas nós sentimos. E o versículo 4 conta sobre Abel. Lembra de Abel e Caim? Foi um ato de fé que Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim, sabe? E foi aquilo em que ele acreditava. Não foi o que ele trouxe, mas sim a diferença que ele acreditava em Deus. E então Deus observou e aprovou aquilo que ele estava fazendo. E depois de tanto tempo, a fé de Abel continua a chamar a nossa atenção. Ah, e tem Enoque no versículo 5 e 6. Acompanhem aí, é bastante versículo. Foi um ato de fé que Enoque escapou da morte. Eles o procuraram, mas não o encontraram, pois Deus tinha levado para si. Sabemos que isto é confiável,
que antes de ser tomado, Enoque agradou a Deus. Ele vivia uma vida que agradava a Deus. Sabe? Continua. É impossível agradar a Deus se não for através da fé. Sabe por quê? Porque qualquer um que quer se aproximar de Deus, essa pessoa ela deve crer que Deus existe e que se preocupa bastante para atender aos que o procuram. Vocês estão conseguindo entender, crianças, a importância da fé? E no versículo 7 fala assim, ó: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que ele não podia ver e agiu apenas com o que foi dito para ele. Resultado? Sua família foi salva. O seu ato de fé estabeleceu uma linha que dividia entre aqueles que acreditavam em Deus e aqueles que não acreditavam em Deus. Sabe o que aconteceu? Noé se tornou íntimo de Deus. Nos versículos 8 ao 10, fala sobre Abraão. Pela fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus. Ele pegou toda a sua família e partiu para um lugar desconhecido. E ali se tornaria o seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia para onde estava indo. Foi um ato de fé. Foi residir no país de acordo com o que Deus havia prometido a ele. Vamos falar de Sara nos versículos 11 e 12. Sara já era idosa e estéril, ela não podia ter filhos. Mas ela creu que a promessa de Deus iria se cumprir. E foi assim que de um homem idoso e sem vigor nasceram milhões de pessoas. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre mais um dos nossos heróis. Bom, eu acho que vocês já perceberam que os nossos heróis não têm super força, e nem que eles sabem voar, e nem que eles são rápidos que nem um flash. Não, eles têm um poder melhor, maior, mais grandioso ainda. É o poder da fé. E esses nossos heróis fizeram coisas deslumbrantes, coisas muito boas. O herói que eu vou falar hoje, o nome dele é... Vocês vão ter que adivinhar. Não vai ficar tão fácil assim, não. Bom, eu vou dar uma dica para vocês adivinharem o nome do nosso herói da fé. E eu vou dar 5 segundinhos para você procurar na Bíblia, me responder e ver se você acertou. Tá bom? Bom, a primeira dica é que ele era... Bom, e o nome dele é citado lá no livro de... Primeiro livro da Bíblia. Vamos ver se vocês estão bons de saber o nome dos livros? Bom, a próxima dica é que ele é um homem. Só vou dar essas dicas assim. Bom, vou dar 5 segundinhos, hein? 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bem. Bom, quem falou que o nome dele era Abraão acertou. O nome do nosso herói da fé é Abraão. E esse nosso herói não passou por apenas uma prova de fé. Ele passou por 2 provas de fé. Vamos ver a história da primeira prova de fé deles? A família de Noé cresceu. Seus filhos tiveram filhos, os filhos de seus filhos tiveram filhos. O mundo ficou de novo cheio de pessoas. Uma dessas pessoas chamava-se Abraão. Abraão morava numa terra onde as pessoas adoravam deuses feitos de madeira e pedra. Mas Abraão não. Abraão amava e adorava ao Deus verdadeiro, o Deus que criou o mundo. Ele sempre conversava com Deus em oração.
Um dia Deus falou a seu amigo Abraão: Vá para onde que é a terra que eu vou te mostrar. Um dia Deus falou para Abraão: Abraão, vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Vai para onde? Os parentes de Abraão perguntaram: Vai pra onde? Vai andar pra quê, meu Deus do céu? A gente já tá aqui há tanto tempo. Não tem nada lá, você nem sabe pra onde você vai. Abraão sorriu e falou: Na verdade, eu nem sei para onde eu vou. Só sei que vou mudar porque Deus me mandou. Deus mesmo vai mostrar o lugar aonde eu vou morar. Quê? E foi o que Abraão fez. Viajou com sua mulher Sara, seus empregados e seu sobrinho Ló. Viajaram muitos e muitos dias até chegar à terra de Canaã. Aonde iremos, Abraão? Iremos para a terra onde Deus vai nos mostrar. E aqui... Não, vocês não esperam. É aqui, Abraão, o lugar onde você vai morar. Deus falou: Vou abençoar muito você. Essa terra será sempre sua, de seus filhos e dos filhos de seus filhos. Da sua família eu vou formar um povo especial para mim. Abraão fez um culto e adorou a Deus ali, na terra, na sua nova terra. Ó Senhor. Obrigado, Senhor, por essa terra. Bom, crianças, vocês viram a tamanha fé de Abraão? Eu tenho mais uma história para contar para vocês e é só um pedacinho, tá bom? É sobre a outra prova de fé de Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac seguia corretamente o caminho de Deus. Um dia, quando Isaac já estava mais velho, Deus falou para Abraão que ele queria que Abraão levasse Isaac para ser sacrificado em nome de Deus. E então, Abraão fez, porque ele tinha muita fé em Deus, crianças. Vocês fariam isso só porque vocês têm muita fé em Deus? Será que vocês fariam? Em momento algum, Abraão falou assim: não, eu não vou. Ele teve muita fé em Deus. E vocês já descobriram qual é o superpoder de Abraão? Quem falou que o superpoder dele é a fé? Vocês acertaram, crianças. O superpoder de Abraão é a fé. Beijão e até a próxima. Olá, crianças! Bom, eu sou Sara, esposa de Abraão, e hoje eu vim ajudar a tia Isa no ministério de vocês aí da Igreja do Nazareno Vila Real a contar a minha história. O que vocês acham? Vamos lá? Bom, meu nome nem sempre foi Sara. Eu chamava Sarai e meu marido, Abraão, se chamava Abrão. Bom, eu e Abrão nos casamos quando ele tinha 49 anos. E eu, sendo 10 anos mais nova que ele, tinha 39. Bom, eu não podia ter filhos. E Abraão, sendo um bom homem que sempre foi, me recebeu muito bem. Sempre foi muito gentil e cuidava muito bem de mim. Nós morávamos em Ur dos Caldeus. E um bom tempo ficamos morando lá. Mas em um dia, Deus chegou em Abraão e falou para ele que devíamos mudar para outra cidade em que Deus nos mostraria isso. Chegando nessa cidade, passaram-se anos e teve um momento que aconteceu uma fome. Nós tivemos que nos mudar de novo e fomos para o Egito dessa vez. Meu marido me falou para quando chegássemos no Egito, falar que éramos irmãos e não que nós éramos casados. Eu não entendi o porquê, mas como boa esposa, eu falei para ele que tudo bem, eu falaria isso. E bom, chegando lá, o faraó pediu para me levar até o castelo. Eu não entendi muito bem, mas eu esperei em Deus e sabia que ele ia me proteger qualquer coisa que acontecesse. E bom, ele protegeu. O faraó do nada nos mandou para outra cidade, falou que não nos queria mais lá. E fomos para outra cidade. Isso
tudo aconteceu muito rápido, se passaram muitos anos e eu não podia ter filhos. Eu sempre tentava e não dava, eu não conseguia ter filhos. Bom, quando eu tive uns 50 anos nessa faixa etária, eu pedi para meu marido ter um filho com a minha escrava. Nós éramos bem de vida e ele teve. Só que o que eu menos pensava é que ela jogaria na minha cara que eu não poderia ter filhos, entende? Que isso nunca aconteceria. E eu acabava acreditando no que ela falava. E a minha fé foi acabando, foi indo embora. E me arrependo totalmente disso. Bom, quando eu falei para meu marido ter um bebê com Agar, minha escrava, sinceramente eu não gosto desse termo. Mas a maioria das pessoas usam assim, não tem muito o que fazer. Bom, eles tiveram um menino que deram o nome de Ismael. E ela vivia jogando na minha cara que eu não poderia ter filhos. Então, tivemos esse problema de eu tentar resolver com as minhas próprias mãos. O que eu deveria, na verdade, ter esperado em Deus para acontecer. Infelizmente, eu tive esse problema com ela e não tinha muito o que fazer agora. Mais anos se passaram depois disso e Ismael estava crescendo. E eu, com os meus 90 anos, não acreditava mais que poderia ter filho. Minha fé já estava quase se esgotando. Então, um dia Deus apareceu com um anjo e falou para mim que eu não me chamaria mais Sarai, e sim me chamaria Sara, e que meu marido não se chamaria mais Abrão, e sim Abraão. Foi aí que trocamos os nossos nomes e ele me concedeu a chance de ser mãe. E fui conhecida como mãe das nações. Reis e povos sairiam de mim. Foi assim que eu percebi que eu só precisava esperar. Sim, demorou. Mas a minha fé poderia não ter sido abalada do jeito que tinha sido. Deus simplesmente me deu a chance que eu mais queria, a de ser mãe. E isso eu não tenho como negar quão maravilhoso é. Eu agradeço por vocês terem ouvido a minha história e que vocês consigam entender um pouquinho. Bom, para as crianças que quiserem, a tia Isa vai falar para vocês onde que está a minha história na Bíblia, tá bom? Crianças, tenham fé. Tudo se resolve no tempo de Deus. Pode demorar? Pode. Mas não se compara ao que pode acontecer se você fizer com suas próprias mãos. Ele é maravilhoso e sabe o que precisamos, tá bem? Beijão, viu? Assistam as aulas que estão tendo, tá bom? Oi, crianças! Bom, vocês sabem qual que era o poder de Sara? Vamos ver. Bom, o poder de Sara era da fé e da fidelidade. E bom, para as crianças, como a tia Sara falou, né? A tia Sara falou, eu vou falar para vocês onde que tá a história de Sara. Bom, na Bíblia de vocês vão abrir em Gênesis. Quem lembra? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E a história de Sara começa no capítulo 11 e vai até o 23, se eu não me engano. Deixa eu só dar uma olhadinha. Vai até o capítulo 23. Bom, quem quiser continuar lendo, vai falar sobre Isaac, que é o filho de Sara com Abraão. Vai falar um pouco sobre ele a partir do 24, do capítulo 24. Quem precisar de ajuda pode chamar a mamãe para ajudar o papai. E bom, é bem interessante a história de Sara. O que vocês acharam? Pode colocar aí no chat, nos comentários, que a gente vai dar uma olhada. E qualquer coisa no próximo cultinho, a gente já tira algumas dúvidas, se tiver, pode colocar. E bom, essa foi a história de Sara. Gente, eu gostei bastante do aprendizado que Sara teve. E vocês? O que vocês acharam? E é isso, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado da história, viu? Beijão! Oi, crianças, tudo bem?
Como o Cutinho de hoje fala sobre heróis da fé, eu vou contar a história de Daniel, que foi um deles. Daniel, quando era ainda muito jovem, foi levado de sua casa pelo império inimigo. Foi para outro país. Não, não! Meu filho, não, não! Eu tenho que ir! O rei me chamou! Então Daniel foi levado como escravo para outro país. Chegando lá, o rei viu que ele era de melhor aparência, mais bonito, também mais inteligente. Então logo ele começou a trabalhar lá no palácio. E ele já sabia interpretar sonhos do rei que nenhum ajudante do rei conseguia. Então esses ajudantes ficaram nervosos. Por que eu não consigo fazer isso e Daniel consegue? Daniel é muito mais amigo do rei que eu. E ficaram com ciúmes. Então ficaram falando coisas más pro rei. E fizeram o rei assinar uma lei que dizia que ninguém podia orar a outro Deus senão ao próprio rei. Mas Daniel, como já era cristão, orava 3 vezes ao dia e continuou orando. Então esses amigos do rei, que eram malvados, bateram na porta da casa de Daniel e viram Daniel ajoelhado orando. Então correram para avisar o rei. E o rei disse para eles: infelizmente eu vou ter que jogar Daniel na cova dos leões, porque eu assinei essa lei. Na manhã seguinte, o rei foi conferir se Daniel estava morto. Então o rei disse: Daniel, Deus te livrou dos leões? Sim, rei, que tu vivas para sempre, pois o meu Deus fechou a boca dos leões. Continuando a história de Daniel, aqueles ajudantes do rei, que eram maus, fizeram coisas más, foram jogados na cova dos leões. E a Bíblia fala que antes mesmo deles chegarem ao chão da cova, os leões já tinham pulado e comido eles inteirinhos. E Daniel ficou super amigo do rei, virou o melhor amigo do rei. Então, crianças, com a história de Daniel, o que a gente aprende? Que a gente nunca pode parar de orar. Por quê? Porque, vou dar um exemplo. A Bíblia serve para quê? Quando a gente abre a Bíblia, Deus fala com a gente. Mas, quando a gente ora, a gente que está falando com Jesus. Então, a gente conversa com Jesus. A oração é um poder. Eu sou o Super Daniel e sou um dos heróis da fé e tenho poder de inteligência para interpretações. Vocês se lembram quando Abraão foi sacrificar o seu único filho? Está lá nos versículos 17 e 19. Foi pela fé que Abraão, no momento em que estava sendo provado, ofereceu Isaque de volta para Deus. Ele agiu com fé. Ele estava disposto a devolver o seu filho querido a Deus, o seu único filho, assim como estava feliz em recebê-lo. E isso depois de ter dito que os descendentes de Abraão seria através de Isaque. Abraão, ele pensou assim: Deus me deu, e se Ele quiser, Ele pode ressuscitar o meu filho. Isso é fé, crianças. Em certo sentido, é exatamente isso que aconteceu quando ele pôde retirar Isaque do altar. E no versículo 20 diz que foi pela fé que Isaque visualizou, que ele conseguiu enxergar as bênçãos do futuro para Jacó e Esaú. No versículo 21, foi pela fé que Jacó, ainda no seu leito de morte, ainda na cama, quase para morrer, ele abençoou os filhos de José de uma maneira invertida. Ele abençoou primeiro o mais novo e depois o mais velho. Abençoou com as bênçãos de Deus. Não com a sua própria bênção, mas as bênçãos de Deus.
enquanto fazia apoiado em seu cajado. Lembra de José? No versículo 22, fala que foi pela fé que ele profetizou a saída do povo de Israel do Egito. E ele até deixou as instruções do seu sepultamento. E olha só o que os pais de Moisés fizeram. No versículo 23, eles viram que Moisés era um lindo bebê. Eles desafiaram o decreto real e esconderam Moisés por 3 meses. E aí, Moisés cresceu. E olha, quando Moisés já era adulto, foi pela fé que ele recusou os privilégios que ele tinha lá no Egito. Ele preferiu uma vida difícil, mas ele estava com o povo dele, com o povo de Deus, ao invés de se entregar a pecados e aos seus opressores. Ele preferiu o sofrimento no arraial do Messias às riquezas do Egito, porque enxergava adiante, antecipando a recompensa. Pela fé ele recusou muitas coisas, crianças. Foi por um ato de fé, ele deu as costas para o Egito, sem ligar para a fúria do rei, que ficou muito bravo. Ele tinha o olhar naquele que ninguém pode ver, mas ele continuou firme. Foi por um ato de fé que o povo de Israel celebrou a Páscoa e aspergiu e ungiu os umbrais da porta para que o anjo destruidor não tocasse em ninguém. E o nosso herói, ele continua no versículo 29. Foi pela fé que Israel, o povo de Israel, atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Os egípcios, eles tentaram fazer a mesma coisa, mas sabe o que aconteceu? Eles se afogaram. Com o cajado, hás de fazer os meus sinais. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham gostado do culto, que vocês tenham aprendido sobre os super-heróis e super-heroínas que tem na Bíblia. Mas ainda não acabou. Tenho uma surpresa para vocês. No culto da manhã, quanto no culto da noite, vocês vão receber um desafio. E nesse desafio, vocês têm 5 coisas para fazer durante a semana, junto com o papai e a mamãe. Combinado? Não se esqueçam. No próximo culto tem mais. Nós vamos aprender sobre outros super-heróis, sobre outras super-heroínas que estão na palavra de Deus. Eu espero vocês. Vamos orar? Agradecer ao Senhor por este culto maravilhoso que Ele nos deu? Então, 1, fechar os olhos. 2, abaixar a cabeça. 3, Senhor Jesus, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por aprender da Tua palavra, por aprender sobre esses super-heróis e heroínas que estão na Bíblia.
Obrigado pelo teu amor sem fim. Continua conosco, nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, crianças. Fiquem com Deus.